mensagem de Cristo, o poder sentir o Mestre Jesus a nos envolver. Assim, vamos serenando os nossos pensamentos, serenando os nossos sentimentos. A respiração começa a tornar-se mais leve, pois a partir de agora começamos a respirar e a sentir o Mestre e a espiritualidade. Seu amor, sua brandura, sua alegria vai nos envolvendo, trazendo para nós a renovação nas nossas escolhas, no nosso olhar, nas nossas palavras, pois o nosso olhar é tão importante para poder contemplar tantas maravilhas que assim Ele nos propicia. E essa noite, muitas bênçãos já estamos recebendo. Que possamos estar aptos para poder ouvi-lo. Que possamos colocar em prática nesta semana um pouquinho daquilo que poderemos nesta noite estar. E assim, convidamos também os benfeitores espirituais para que estejam aqui conosco, auxiliando-nos nessa jornada de muita luz. Assim, então, iniciamos a nossa palestra, a nossa reflexão desta noite com alegria, com amor e com paz. Que assim seja. Muito bem. Nós vamos falar sobre o livro do Evangelho, onde fala sobre a cólera. E nós gostaríamos de passar um pequeno filme, menos de 3 minutos agora, para nós refletir juntos. Pode ser? Dá um pouquinho mais de volume aí, por favor. Vai ficar aí, bom. O efeito da cólera. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou um dia aos pés de Jesus e lhe confessou estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Por maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se desse modo enfermo, aflito e perturbado. Médicos não lhe solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O mestre divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vai em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo, sentindo-se curado, e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz, quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão, em nome de Deus, para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me! Sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje isso acontece a muitos,
que por falta de paciência e de amor adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Muito bem, só para nós pensar um pouquinho sobre a cólera. O raiva, a ira, ou os desequilíbrios que todos nós já passamos, ou tivemos, ou vamos passar ainda, para nós entender um pouquinho mais sobre a cólera. Aí fala da consciência, da importância de nós pensar antes de reagir. Né? Aí fala também da necessidade da oração. Como é que nós queremos nos curar? Por exemplo, a gente vem ao centro, ou a igreja que a gente gosta, ou a associação que a gente gosta, e a gente reflete, entra numa faixa vibratória mais elevada e volta para a nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossos afazeres, e esquece ou sai dessa vibração. Já no trânsito se irrita, xinga, julga. E às vezes a gente diz assim, eu fui lá buscar ajuda e não consegui muita coisa. Não aconteceu muita coisa comigo, mas você fez essa mudança, essa proposta. Você tentou se acalmar, tentou refletir por que está acontecendo isso contigo, ou para que está acontecendo isso contigo, seja qual o problema que você está passando, seja qual o desafio, seja qual o obstáculo que você precisa superar. Então, a cólera é algo ainda para nós pensar. Né? Nós gostamos de nós, ao ponto de não nos martirizarmos. Então, por que a gente precisa ficar nervoso em excesso? Nós vamos tentar falar um pouquinho, tem muita coisa. Né? Na verdade, é o evangelho que nem no domingo, só que nós devemos estudar. Talvez seria melhor nós não ter estudado. Mas nós demos uma estudada, porque é um trabalho que a gente realiza de uma forma mais, assim, a gente tem que se aprofundar um pouquinho. Porque no domingo a gente estuda o Evangelho todos os dias, e no domingo alguém abre e a gente vai falar sobre determinado tema. E aqui não, a gente vai trazer sobre esse último item do capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E aí já vou deixar uma pergunta. Hoje nós somos mais brandos hoje do que ontem? Nós somos mais pacíficos hoje que ontem? Ontem? Hoje de manhã? Uma hora atrás? Um mês atrás? Muito bem. Quem sabe até um pouquinho a gente pouquinho. Porque como foi mostrado no vídeo, a partir do momento que a gente tropeça, vai em algum lugar, já terminamos com a nossa paciência. E aí somos pacíficos. E a cólera, nós vamos ver que ela tem aquela cólera que todos nós vimos, ou podemos ver, né? Aquela que a pessoa exterioriza e aquela que a pessoa só vai aqui dentro. Isso faz um mal danado, eles vão ver. Vamos tentar ver? Vamos lá. Vamos lá, Tatiana? Então, como o Carlos já colocou, Só deixa eu falar uma coisa antes. por favor. Lembrando que nós, talvez você não fique mais, nós ficamos ainda de vez em quando. A gente vai falar isso para alguém que vai assistir lá, quando a gente vai jogar no YouTube. Estamos com novidade. Todos os trabalhos nossos agora não vão ser mais ao vivo no Facebook, vão ser jogados no YouTube. Entra no nosso canal, novo canal do YouTube, tá? Tem lá o novo, não o antigo. O antigo já não estamos colocando mais coisas lá. Então esse trabalho já vai ser colocado lá no canal do YouTube sexta ou sábado. Certo? Vamos lembrar de uma coisa. Por que a gente fica bravo? Por que a gente se irrita com alguém? Por que a gente briga com alguém? Por que a gente alimenta isso em nós? Por causa do orgulho. O contrário do orgulho é a humildade. E nós
Todos nós que estamos sobre a terra temos uma dificuldade. Alguns mais, outros menos. Vocês menos, nós mais. Obedecer às leis de Deus. Nós queremos, né, ordenar, mandar. Mas obedecer a gente não quer, às vezes. E daí surge esse probleminha chamado cólera. Raiva, ira, alguma coisa, tudo desse gênero aí, né, Cátia? Isso aí. Até a primeira parte que fala aqui no Evangelho do Espiritismo é um espírito protetor. Como o Carlos falou, o orgulho. Os homens, levados pelo orgulho, julgam-se mais do que são e não conseguem suportar uma comparação que poderia rebaixá-los. E aí, quais seriam essas comparações que a gente pode citar? Cada um dá para fazer uma reflexão. São inúmeras as comparações. Não, eu não posso ser comparado com o fulano de tal, porque eu sou o melhor. Eu faço o melhor. Não é? Então isso muitos não conseguem admitir. Isso já é um orgulho ferido. Dentro do nosso lar. Quando somos muitas vezes chamados, ou chamamos os nossos filhos para dialogar, já se instala-se uma pequena raiva. A gente sabe que os filhos, né, na adolescência, para poderem acatar ou conversar, a gente tem que ter paciência, né? Paciência. E aí já começa a criar-se a raiva. Por quê? Eles querem sempre ter a razão e acham que nós, pais, estamos sempre errados. Também já é um ponto para ser falado. Dentro do nosso trabalho material, com os nossos colegas de trabalho, na sociedade. Vários são os pontos que a gente pode comparar e a gente pode fazer essa comparação conosco mesmo, aquilo que mais me machuca, aquilo que me deixa fora de si, que eu não gosto de ser comparado. Teve uma dica hiper importante para isso. Todos nós que estudamos a doutrina, quem gostaria, que não estuda ainda, temos um grupo aí, quarta-feira, 19 horas, nessa mesma sala, até dezembro podem aderir. Será uma alegria estarmos juntos aqui estudando a doutrina espírita. Né? Porque então que a gente, às vezes, como é que eu vou dizer? Fui falar do grupo que eu tinha. Já vou pegar de novo. Fala alguma coisa. Enquanto ele vai lembrando. Isso a gente ter ensaiado, ter estudado, né? A gente estudou. Por incrível que pareça, a gente se prepara para chegar aqui. Mas quando a gente chega aqui na frente, muitas coisas vão tomando outro rumo. Aquilo que a gente já tinha estudado, se preparado, é para nós. Lembrei. Muito bem. Quando a gente... Por que a gente briga com as pessoas? Porque a gente às vezes não aceita, ou a gente se sente incomodado com a fala de alguém. Alguém falou alguma coisa e eu... E por que eu quero brigar com a pessoa? Se doeu aqui. Ah, foi um amigo. E? Foi um desconhecido. E? Ah, foi meu funcionário. E? Se todos nós somos irmãos, onde fica a humildade? Eu não preciso brigar com ninguém. Doeu, verifique por que doeu. Não brigue com a pessoa que falou tal coisa. Não se encolerize por causa disso. Não aumente a fogueira. Não pior. Não. Nós vamos ver uma coisa muito simples. A gente às vezes bota, porque é Deus. A gente bota a culpa até em Deus. É o outro que me fez isso comigo. Não é. Nós só vamos ficar com raiva, bravos ou perturbados e alterados, gritar, se nós quisermos. A emoção manda em nós, mas nós temos uma razão. A razão diz não fazer isso. E por que a gente faz? Porque a emoção é mais forte. Porque o sentimento manda em nós. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Adianta brigar com alguém porque alguém disse algo para mim e me doeu? Não adianta. Eu tenho que trabalhar aquele sentimento. Eu preciso olhar para ele de frente. Aí entra a oração, entra o estudo da doutrina, entra o autoconhecimento, entra a autoiluminação. Aí entra vários fatores. Buscar tudo isso de uma forma mais intensa.
Não fugir de tudo isso. E terceirizar aquele incômodo que está em mim. E ainda brigar. Não resolve. Quando nós fizermos isso, nós teremos muito mais saúde física, espiritual, emocional. Com certeza. Né? É isso aí. Lá no livro Consolador, na questão 181, ele nos faz a seguinte pergunta: como entender o sentimento da cólera nos trâmites da vida humana? Praticamente tudo aquilo que nós falamos. Mas por que a cólera ela aparece em nós, esse sentimento de raiva? Porque ainda temos traços, né, lá dos primórdios da nossa vida humana, ainda lá do nosso instinto animal, instinto de defesa. Então a gente está aqui nesse momento para nos melhorarmos, para podermos progredir, né, e transformar esses vícios que nós temos em virtudes. E até mesmo, como diz aqui, a gente vai se lembrar, vai ter recordações. Então cada um de nós vai reagir de uma forma diferente quanto à cólera, né? Cada um vai ter uma forma de reagir. Depois também, acredito que a maioria deve saber que a cólera ela é responsável por uma alta porcentagem do obituário, quer dizer, por mortes. Por que será? E por enfermidades. A gente se pergunta, mas ficar brava é normal, a gente coloca para fora toda aquela nossa raiva que a gente tem por algo, por um sentimento, por uma pessoa, por uma situação. Aí vem a questão, a raiva contida e a raiva que você expõe. É melhor segurar ou expor? Há de se analisar. Né? Se você segurar a raiva, segurar aquilo, não colocar para fora, conversar, melhorar e aprender, ela vai se tornar uma enfermidade. Porque a partir do momento que você fica muito nervoso, você começa a criar ao redor de você muitos males e muitas perturbações. O sangue, como diz mais adiante ali numa passagem, ele se transporta só para a parte superior do corpo. Acho que aqui ninguém ficou nervoso ainda, com raiva. Aqui já passou uma situação. Então se analisa numa das situações que já passou, se isso realmente não acontece. Né? Onde que a gente vai sentir? Da parte para cima. Quando o coração acelera, ficamos perturbados, nossos pensamentos ficam todos complicados de se unir. E a gente está nesse processo de progresso evolutivo nosso interior, associado com muitas situações ao nosso redor, que vão fazer com que a gente desperte isso. É bom, sim, porque a gente precisa nos conhecer e transformar, como eu disse, esses vícios em virtudes. Então, nossa impaciência não resolve. Não, só pior. Nossa impaciência, pelo orgulho ferido, como nós comentamos, podemos atrair espíritos do mundo invisível que poderão nos limitar ainda mais pela frequência. Você já viu aquele ditado lá que é o mal, ou a desgraça não vem sozinha, vem a cavalo? Tu está aqui, tu vive aqui. Aumenta as consequências inevitáveis, ruins, porque tu não se mantém. E é difícil na intervenção que nós estamos, mas nós precisamos tentar. Por isso que tem atendimento fraterno, por isso que tem amigos, por isso que tem abraço. Abraço é um passe. Os chakras cardíacos se tocam. Por isso que nós temos vários recursos terapêuticos gratuitos. Uma caminhada, mudar de sintonia mental. A conversa, que a minha Tati falou, é muito importante. Se nós pensássemos, resolve as pessoas que... Eu já fiz isso, gente, tá? Conversa em público, todo mundo quem me conhece sabe que eu sou muito transparente. Já pisei em cima do celular, por 2 pés. Depois eu disse, nossa, estou bravo. Já fiz isso ali, alguns anos atrás. Nervosismo, tu perde a noção. E aí a gente vai ver, está no texto isso, né? Se a gente machucar alguém, materialmente ferir,
Ou se a gente se visse depois disso, alguém filmasse e mostrasse para ela, olha, Carol, tu parece o quê? Um bicho. E acima disso tudo, aquilo que a Tati falou, a gente vai encher nosso corpo de energia ruim, né? Cortisol, um hormônio que faz muito mal para nós, entre outras coisas, né? Que a Tati vai falar depois. Então, é importante nós lembrar que não adianta ficar bravo. Eu só posso falar por mim, né? As pessoas às vezes dizem, mas tu é calmo. Não sou, eu sou muito calmo. Sou o cara talvez mais nervoso de todos vocês que estão aqui. Mas eu aprendi a controlar minha emoção. Eu não engulo, eu não sou submisso. É diferente. Eu controlo. Como eu controlo? Muita oração, muito estudo, tentando se conhecer. Se alguém falar alguma coisa comigo, eu não quero brigar com a pessoa, eu quero discutir comigo. Por que doeu? Por que me deu vontade de apertar o pescoço da pessoa? E a vontade de dar e passa, gente, não precisa apertar. Porque se eu apertar vai ter consequências inevitáveis longas ainda. Vai arrumar mais enrosco mesmo. Com certeza. A gente precisa cuidar desses descontroles dessas energias. Que são energias, né? A raiva, ela é uma energia que não faz nada bem para o nosso dia a dia, para o nosso progresso. Mas tem um detalhe, nós vamos sentir ainda por muito tempo isso. Até mesmo porque a transformação não é de hoje para amanhã. Ela é contínua. Todos os dias nós precisamos trabalhar isso em nós. Quando nós pensamos, hoje eu não sinto mais raiva, eu não sinto, eu não sou mais egoísta, logo vem a prova. Então, é um trabalho que é todo dia, um passo devagar, mas percebendo isso, fazendo essa transformação. Só queria lembrar do filminho que vocês viram, Jesus orou por alguém que estava enfermiço. E aquela oração transformou células, células sadias do corpo. Imagina o magnetismo do nosso mestre. E disse, não faça mais o que fazia. E ele sai e alguém pisa no carro dele. Ele vai, briga e volta a ser o que era antes. Daí Jesus vê a confusão, vai lá fora, sai da casa de Simão Pedro. É só aí. E diz para ele, não posso mais ajudar. O corpo voltou a ser doente, porque o espírito jogou tudo aquela energia de novo. Não posso mais ajudar. Agora, vai ter que conviver com isso para aprender a ter paciência. Então, é muito sério isso. Se a gente não resolve, a gente nós temos que trabalhar isso em nós. E não temos que mudar o outro, nós temos que mudar isso em nós. É em nós. Então, no filminho mostra muito bem. As pessoas vão pisar no nosso carro. Ou vão traduzir isso na linguagem espírita, vão mexer aonde nós temos um ponto fraco. E a espiritualidade superior vai permitir para ver se eu estou pronto. Para dar um passinho que a Tati falou. Fácil? Não. Impossível? Também não. Basta ter vontade e persistência. A gente consegue. Até porque, falando mais um pouco sobre a raiva, né, e a cólera, eu fico que é tudo um sentimento nada agradável, ele acaba destruindo a nossa paz interior. Aí o que a gente tem que buscar? Né? Nós precisamos buscar essa paz interior. E o descontrole do nosso organismo, ele vai gerar muitas crises, leva-nos até ao suicídio, né? Da paralisias histéricas, acelerações sexuais, perdemos totalmente o equilíbrio, culpas, fobias, né? Entre distúrbios espirituais e mentais. Então chega a um nível, né? Quem vive isso diariamente, acontece esse desequilíbrio muito grande em todo o organismo, tanto mental quanto espiritual. Porque nós, espiritual, porque não estamos sozinhos.
Nós não estamos nessa sala somente com 30, 40, 50 pessoas, não. Há uma multidão muito grande que aos nossos olhos não estamos enxergando, que também aqui está. E nos vigia, muitos, quando saímos daqui, dessa sala, porque aqui há uma harmonia, aqui há uma espiritualidade que nos envolve para nós nos sentirmos melhores. Quando nós sairmos pela porta, se não ficarmos cuidadosos com o nosso pensamento, nós podemos atrair novamente esses irmãos que querem brincar conosco, né? Nos iludem em várias outras situações. Então isso vai afetar esses distúrbios, tanto espirituais e mentais, o nosso organismo, até mesmo com doenças também. Hahnemann, que foi um médico alemão que descobriu, inventou-se a palavra correta, a homeopatia, ele disse que nós temos que ter muita persistência nesse caminho. Muita persistência. Porque quando em vida ele fez um trabalho lindo, maravilhoso. Depois que ele veio para o mundo espiritual, ele traz mensagens, que é a última mensagem, que é a mensagem número 10 desse capítulo 9. Ele diz que nós temos que ter muita persistência. Persistência nesse caminho novo, fazer força. Eu dou sempre os exemplos para as pessoas que estudam aqui, quando a gente chega no centro. Nós estamos no segundo piso, tem 4 lances de escada. Para subir, tem que fazer força. Para descer, não vai fácil. É a mesma coisa nos sentimentos. Para transformar isso, tem que fazer força. Para tu se elevar, tem que fazer força. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Você tem que trabalhar isso constante, continuamente. E a oração, ela é a chave para tudo. Chave para tudo. Se nós ficarmos sem oração, nós estamos despidos dessa ferramenta. Tão importante. E às vezes a gente lembra da oração quando a gente não está bem. E a gente leva a lembrar da oração quando a gente está bem. Quando a gente está bem. Tem uma passagem que também fala que, vou ler como está aqui, um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, quer dizer, um espírito pacífico, num corpo forte, né? Será sempre pacífico, né? E que um espírito violento num corpo linfático ou num corpo doente, fraco, por isso não será mais pacífico. Só que daí a violência vai se tornar um pouco diferente. Então a gente escuta de pessoas ainda que talvez não estudaram, não tiveram a oportunidade de ouvir. A carne é fraca, a carne não tem nada a ver. Vamos mudar essa frase hoje, se você quer usar ainda, usa a frase correta. O espírito ainda não tem muita moral, é fraco. Nós somos fracos, não é a carne. A carne não tem nada a ver. O corpo não tem nada a ver. Eu errei porque a carne é fraca. Não. O espírito que está ali está enfraquecido. Por isso que a oração ajuda bastante. Por isso que estudar ajuda bastante. Estar no movimento, falando de Deus, de espiritualidade, de esperança, de positivo, de amor, de fraternidade, de igualdade. Isso é a nossa cura. Vamos lá? Quer continuar? Nosso tempo está correndo. O Pedro disse que é uma pilha biônica. É o Pedro, né? É um assunto bem delicado que faz com que a gente tenha muitas reflexões. Essa parte do Evangelho. Todo o Evangelho. Se formos analisar esta semana, como é que foi para nós trabalhar isso? Nós temos situações que vivenciamos, porque até comentávamos no estudo na segunda-feira, na terça-feira, para repararmos como é que estava a psicosfera, como é que estavam as nossas falas, o tom da nossa voz entre nós, né? E já se percebia que o tom mudava, quer dizer, estava propício para uma briga. Então, uma pequena palavra, que outrora não teria nenhum sentido, nesse momento teria um sentido, um significado gigantesco de destruição. Por quê? Lendo livros de André Luiz, se verifica que todo o assunto de qualquer palestra que for comentado da semana, ele acaba influenciando um pouco
no trabalho espiritual. Na vivência do estudo, né? Dos que estudam, né? Então, essa semana foi uma semana de muita vigiar, de se cuidar. Para não brigar. É tudo direto, né? É isso aí. Então, é um assunto que faz com que a gente faça uma reflexão sobre nós, porque a cólera é o orgulho ferido. Palavras que... como é que está o meu sentimento? Como é que eu estou vivenciando aquele meu dia? Se me machucou, sempre eu vi aquilo, mas naquele momento, aquilo me doeu. Para, repensa, né? Antes de falar, ouça. É o que fala aqui. Né? Aprender a ouvir, a analisar e depois tomar uma decisão. Porque se você vai tomar uma decisão por impulso, geralmente nós não erramos. Então é melhor acalmar, fazer doeu, analisar, pensar por que doeu, o que você estava vivenciando naquele momento e fazer a reflexão, uma mudança. Porque a reflexão que eu tive foi essa, pelos tons de voz, pelas palavras, sempre foram ditas, mas naquele momento estavam machucando. Por quê? Então, por isso que a gente ainda tem esses sentimentos. E que bom que a gente pode abrir os olhos, parar, analisar e fazer essa mudança. Para a gente se acalmar, tem uma receita infalível, né, Alex? 999, 998, não pode errar. Quando chegar no zero, você responde a pessoa. Você nem vai lembrar. Começar a contar decrescente. Começa de 1000, de 100, sei lá, depende, né? Quando chegar no zero, passou. Não é só para casais, tá? Eu e a Tati não temos essa dificuldade, a gente brinca, né? Mas com tudo, assim. Porque uma hora ou outra nós vamos tirar a gente do sério, porque a espiritualidade diz assim, fala isso para ele que ele não gosta. E alguém vai falar para mim. É uma faísca dentro de um tanque de combustível inflamado. Eu posso largar a faísca, explodir ou posso morrer. Tem que pensar nisso. Lembrem que duas pessoas conversando, se uma não quer, não dá briga. Nunca vai dar briga. Só uma não querer. Não quer dizer que ela aquela que consegue dominar um pouquinho mais os sentimentos, ela vai fazer um esforço extra. Não importa se ela tem razão ou não. Aquela que se iniciar pode ter razão, pode estar correta, não importa. 3, 4 dias, 1 mês, 3 meses, 5 meses, 6 meses, a outra pessoa vai chegar e dizer assim, pá, lembra aquele dia? Tu ficou quieto, mas era tu que tinha razão, tio. A pessoa cai em si. Agora, se tu entrar no diálogo, numa briga, quando terminar a briga e essa cólera for tão grande, se tu perguntar para 2 pessoas que estão brigando, um grupo, qual é o motivo que saiu essa briga? Geralmente a pessoa diz, o primeiro é, não sei, eu sei do último. Porque é uma coisa insignificante. Geralmente. E saber ouvir é ouvir em toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada, independente de onde que a gente se encontra. Saber ouvir. E ainda a gente não sabe muitas vezes ouvir. Queremos sempre ter a razão. Esse assunto nos faz com que a gente pare e analise. Né? Paciência. A paciência é uma forma também, que nós estávamos falando, de podermos nos conhecer e trocar esses sentimentos, esses vícios por virtudes, nos esforçarmos. Todo sentimento colérico que chegar até nós, transformá-lo numa virtude boa. E de que forma a gente pode ir trabalhando isso? É difícil, fácil. A gente precisa fazer a transformação e se aproximar cada vez mais do Mestre Jesus. Somente Ele é que consegue fazer a mudança na nossa caminhada. Mas nós precisamos estar com os nossos pensamentos, com o nosso coração, com os nossos ouvidos abertos para poder ouvir, poder sentir. Mas senão, e a gente precisa se aproximar dele. Precisa. Ele é o remédio para esses nossos vícios. Por que Jesus Cristo condena toda palavra ofensiva? A gente sabe a resposta, não vai dar a sua resposta. Vou fazer 10 perguntas para nós pensar.
Vamos encerrar. A Tati vai encerrar depois. Nós ia falar sobre essas perguntas aqui, mas não vai dar tempo. Como devemos agir diante de uma palavra agressiva? É o Evangelho. Estuda o Evangelho. Tem gente que sabe. Quando o homem geralmente costuma manifestar a sua raiva, o homem no sentido nominal. Não é homem e mulher, é o nominal, humano. Porque a raiva pode comprometer a nossa saúde e até a nossa vida. Nós gastamos fluido, essa eu vou falar. A gente gasta o combustível demais. Depois a gente veio para viver 80, vive 50 e volta para o mundo espiritual. Ou se limita por uma doença, por excesso de estresse. E hoje, no mundo moderno, nós estamos muito estressados e pouco preocupados com a nossa saúde. A gente quer, às vezes, ganhar um monte de dinheiro e depois vai gastar tudo e vai faltar ainda cuidar da saúde. Resolve. É esse o nosso objetivo daqui. E tem um detalhe que nós não falamos ainda aqui. Nós temos que progredir, nós temos que vencer isso. Nós estamos encarnados para isso, só para isso. Só para progredir. Não temos aqui só as coisas materiais. Também. Mas não só para isso. Quem é o maior modelo de paciência e serenidade que devemos seguir? Essa é fácil. De que maneira age aquele que possui paciência diante das dificuldades da vida? Quais são os sentimentos necessários para se ter a paz na terra? Em quais situações a paciência também é um ato de caridade? Quais medidas terapêuticas podem ser utilizadas para o controle da raiva? A terapia da oração, a terapia da paciência, da meditação, acalmar, ouvir uma música boa, uma música que faz com que a gente entra para o nosso ser, né? Para a gente se conhecer. A gente precisa se conhecer. Praticamente, um pouco do que nós falamos aqui, um pouco fora do Evangelho, está muito sobre Joana de Ângeles, que é uma psicóloga. Então, ela fala muito sobre isso, sobre os conflitos que existem conosco, as dores da alma também, pelo espírito Hamed também, né? Então, tem muitos livros, e a leitura também é uma das formas, ajuda, auxilia muito aos nossos pensamentos a não estarem só naquela determinada situação que nos leva ao lado colérico. Muda nosso pensamento. Muda o pensamento, porque faz com que a gente leia aquilo, faça a reflexão e mude quem está ao nosso redor. Então, a leitura, a oração, a paciência, e são tudo terapias que fazem com que nós possamos nos elevar, façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos de receber. Lei de justiça. Essa é a lei de justiça que todos nós temos que buscar. Eu sempre digo, alguém gosta de levar um tapa na cara? Não dê. Alguém gosta de ser ajudado? Ajude. Alguém gosta que fale mal de você? Não fale dos outros. É simples. Eu sei que é muito simples. Vou ler aqui, Tatiana não leu, vou ler essa parte aqui. Né? Pois bem, o melhor meio de corrigir-nos de um defeito é cultivarmos a virtude que lhe seja oposta. Qual é a virtude oposta ao orgulho? Humildade. Qual é a virtude oposta à cólera? Paciência. Paz. Paz interior. Se estamos bem por dentro, fale o que falarem de você. Dizem o que quiserem. Você vai refletir, vai analisar, vai ver o que você precisa mudar. Isso. Assim, para deixarmos de ser coléricos, o que temos a fazer é exercitar-nos na mansidão, tomando por modelo o Mestre dos Mestres, que mesmo nas circunstâncias mais constrangedoras, jamais perdeu a calma, nunca teve um gesto de violência, nem se permitiu qualquer revide às ofensas e maus tratos, de que fora. E por isso, tinha plena autoridade para acolher. E nós nem falamos do Evangelho em si. A importância de nós usar o Evangelho, não deixar na prateleira,
Use, abre, leia, estude. São 28 capítulos. São receitas de saúde, receitas de felicidade, de bem-estar, de mudança, de troca, de sintonia. Abre o Evangelho e ouça o que a espiritualidade quer falar para você. Leia em voz alta. Escute a sua voz. Deixe a sua voz vibrar no ambiente que você está, se possível, claro. Use, deixe o livro ficar bem usado. E crie novos pensamentos. E acalma teu coração. Porque mesmo que a gente, muitos irmãos escolhem a via do suicídio, eles descobrem que a morte do corpo não é a morte do espírito. E nós, se nós não se acalmarmos, se nós não parar um pouquinho, refletir, respirar, nós vamos ficar muito mais doentes do que podemos imaginar. Então é importante nós termos um momento para nós, 15 minutos, meia hora para leitura por dia. Levante às 5 da manhã, se você vai trabalhar às 6. Né? Mas hoje é o tempo. Eu vou dar uma pilha ali hoje. Quer mandar uma música para nós? Estamos fazendo essa prece? Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, esse nosso encontro, onde nós nos encontramos aqui com toda a nossa sinceridade, para podermos mudar aos poucos sentimentos que estão invertidos muitas vezes na nossa caminhada, por sentimentos adequados à nossa felicidade, que é a cura que todos nós buscamos, a cura de dores do corpo, a busca por soluções de saúde orgânica, a cura dos nossos sentimentos, o equilíbrio no interior de cada um de nós. Nesse momento, através dessa espiritualidade, irmãos capacitados do alto, com muito amor, vão depositando sobre nós as bênçãos que necessitamos. Nem precisamos pedir, só nos colocarmos à disposição para recebermos essas bênçãos do alto. Que cada um de nós possa ter um tempo, criar um tempo para a leitura edificante, para a boa conversa, para sentir a espiritualidade maior a nos rodear, a nos orientar e a nos dizer: siga, ame, trabalhe, sorria, estamos contigo, você vai vencer, vai se curar, vai se melhorar, vai aprender e vai ajudar, pois é assim que Deus quer que todos nós fizemos. Abençoe a cada um de nós que está aqui, para que tenhamos mais paz, para que tenhamos mais paciência, para que possamos adquirir o nosso íntimo essas virtudes tão importantes, tão necessárias para o equilíbrio no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, onde quer que estejamos. Que possamos também aprender a medir nossa fala, nosso tom de voz, o tipo de palavra que iremos expressar. E assim vamos encerrar na certeza que Jesus nos convida sempre